Se você abriu esse vídeo, provavelmente está pensando em estudar medicina na Alemanha ou já tomou a decisão e está procurando a universidade mais adequada para você. O que muitas pessoas que querem estudar medicina na Alemanha não sabem é que na Alemanha existem dois tipos de curso de medicina. E em função de qual universidade você escolher, você vai ter um modelo ou o outro modelo. Então vale a pena, antes de escolher uma universidade, saber quais são as diferenças entre esses dois modelos e escolher qual dos dois se adapta melhor a você. Então, se você está procurando uma universidade para estudar medicina na Alemanha, fique comigo porque esse vídeo é para você. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ronara Laureano, sou estudante de medicina na Alemanha e hoje eu vou estar trazendo para você a diferença entre esses dois modelos existentes e também os prós e os contras de cada um. Como eu comentei no vídeo anterior, nas próximas semanas eu vou começar a fazer análises de diferentes universidades na Alemanha, onde eu falo sobre os requisitos para entrar, onde você tem que fazer inscrição e como é todo o processo em cada universidade. Então é importante para você entender essa diferença entre esses dois modelos, porque nos próximos vídeos, cada vez que eu for analisar uma universidade, eu vou falar qual é o modelo dessa universidade. Então assim fica um pouquinho mais fácil para você entender e também para tomar a sua decisão. Então vamos começar com o tema do vídeo de hoje. Antes de eu começar a falar sobre os dois modelos, eu quero lembrar como está estruturado o semestre aqui na Alemanha. Eu comentei no meu primeiro vídeo, quem não viu, dá uma olhadinha aqui. Então lembrando que o curso de medicina na Alemanha normalmente está formado pela Vorklinik, são os 2 primeiros anos. Depois disso a gente faz o primeiro Staatsexamen, que é o físico. Depois nós temos 3 anos de clínica, que seria a parte clínica. O segundo Staatsexamen e depois o ano prático e o terceiro Staatsexamen. Agora que a gente já lembrou isso, eu vou começar a falar sobre os dois modelos que nós temos. Nós temos, por um lado, um Regelstudiengang e, por o outro, o Modellstudiengang. O Regelstudiengang é o modelo mais antigo. É o modelo que normalmente é usado em várias universidades na Alemanha. E nesse modelo você tem a parte pré-clínica, que são os 2 primeiros anos, e lá você aprende as matérias de forma separada. Então você tem, por exemplo, em um semestre anatomia, fisiologia, bioquímica, patologia, você faz todas essas matérias por separado. O que significa que normalmente depois de um semestre, você faz uma prova onde você precisa passar na anatomia, na fisiologia, na bioquímica e assim por diante. Então você faz as provas por matéria. Lembrando que tanto em um modelo como em outro, normalmente na Alemanha, na parte pré-clínica, nós não temos notas. Você precisa passar na prova, ou seja, tem um número mínimo de pontos que você precisa, que é uns 60%, mas normalmente em todo esse período da pré-clínica, nós não temos notas. Vale lembrar, para aquelas pessoas que querem bolsas, vale a pena tentar ter uma nota boa, porque apesar de não ter notas, normalmente tem um ranking, onde aparece na página da universidade em qual posição, em comparação com todos os seus companheiros, você se encontra. Aquelas pessoas que se encontram mais acima têm maior probabilidade de conseguir uma bolsa. Então, se é o seu caso, você quer uma bolsa, eu recomendo que mesmo não tendo notas, você tente sempre ter a maior pontuação possível. Depois da pré-clínica, nós temos então primeiro o Staatsexamen, que seria o físico, e nessa prova, então, você tem a sua primeira nota, é a primeira nota que um estudante de medicina normalmente tem. Então, depois do físico, você tem a parte clínica. No Regelstudiengang, continua mais ou menos o mesmo sistema da pré-clínica. Você tem, então, as matérias, por exemplo, neurologia ou pediatria, medicina interna. Cada faculdade tem a sua ordem, isso pode variar a ordem, mas você continua então nesse mesmo modelo. Você aprende a matéria, depois faz uma prova dessa matéria e assim vai por diante até terminar. A partir da clínica, normalmente nesse modelo de Regelstudiengang, você começa a ter contatos com o paciente. Então você começa a fazer aulas no hospital e ter um contato mais direto com esse paciente. Como eu disse, esse modelo é o mais antigo, é um modelo que se encontra em muitas universidades,
Mas nos últimos anos, muitas universidades começaram a criar um modelo um pouco diferente, porque eu acredito que eles não queriam continuar com esse sistema arcaico, sabe? Onde você vai aprendendo as matérias por separado. Então, muitas universidades criaram modelos, que seria o modelo Studiengang, onde a forma de aprender é um pouco diferente. Você já não aprende estritamente nas matérias, senão os semestres são divididos em módulos, desde o início, desde a pré-clínica. Então, por exemplo, nos modelos Studiengänge, você tem desde o início sistemas. Eu acho que até comentei num vídeo sobre isso, que a minha universidade é assim. Nós temos, por exemplo, primeiro semestre, nós temos o módulo de, não sei, aparato locomotor. Então, durante todo esse módulo, você vai aprender a anatomia do aparato locomotor, fisiologia. Então, você vai estudar primeiro a anatomia, ok? Como está formado, quais são os músculos, os ossos, como eles chamam. Depois, na parte, você tem, ao mesmo tempo, aulas de fisiologia. Então, você vai estudar todo o aparato locomotor também na fisiologia. Então, você vai aprender como é a contração dos músculos, como funciona todo o processo. Ao mesmo tempo, você vai estar aprendendo quais reações bioquímicas ocorrem dentro dos músculos, por exemplo. Então, nesse modelo, você vai, por partes, por sistemas do corpo, você vai estudando um todo. Então, claro, nesse caso, você não vai, por exemplo, um semestre inteiro aprender a anatomia do corpo inteiro, depois no próximo semestre aprender a fisiologia do corpo inteiro. Não, aqui você vai por partes, tudo juntinho. Como ele está feito em módulos, você não precisa, então, passar nas matérias por separado. Por exemplo, você não precisa passar em anatomia, fisiologia ou bioquímica por separado, e sim em módulos. O que significa que, por exemplo, você tem um número de perguntas na prova e nessa total de perguntas tem perguntas de anatomia, perguntas de bioquímica, fisiologia, histologia, você tem tudo dentro e do total você precisa passar. Então, por exemplo, se você é ruim em uma das matérias, você consegue tirar um pouco mais de pontos na outra, dentro do mesmo bloco, e assim passar, mesmo você tendo problemas, não sei, por exemplo, vamos supor que você é ruim em bioquímica, mas você é muito bom em fisiologia e anatomia. Com essas duas você consegue passar. Você não vai precisar de repetir a prova, porque as outras duas te ajudam a conseguir a nota que você precisa. Nesse sistema de módulos, é possível que em algumas universidades você tenha que fazer as provas com mais frequência. Então, em vez de fazer a prova no final do semestre, você precisa fazer, por exemplo, uma prova a cada, não sei, 6 semanas. Ou, por exemplo, como era no meu caso, nós tínhamos, cada módulo durava 6 semanas. Então, começava um módulo, 3 semanas depois a gente fazia uma pequena prova, que valia só 15 pontos. E depois, nas seguintes 3 semanas, a gente fazia outra prova, que valia 30 pontos, e o total era 45. Então, você não fazia só uma prova, que valia 45, senão 15, depois 30. Então, dividia o conteúdo em 2 partes. E, normalmente, a primeira prova era a metade do conteúdo, e na última prova entrava o conteúdo inteiro. Então, claro, o conteúdo que você estudava no início poderia cair 2 vezes. Então, você tinha até tempo para repetir. Então, eu acho que é até bom na hora de fazer as provas, porque você também não tem tudo em uma prova, você tem 2. E dá para, se uma sai mal, pelo menos você pode tentar recuperar na outra. A estrutura dos módulos, dos temas, podem variar de uma faculdade para outra. Então, eu recomendo que na hora que você estiver procurando uma universidade, você olhe qual sistema eles têm, se é o Regel ou o Modell Studiengang. E se for o Modell Studiengang, como está feito esses módulos, assim, qual módulo vem primeiro, como é o sistema de provas, porque cada universidade é um pouquinho diferente. Outro ponto do modelo Studiengang que foi discutido na época que as universidades começaram a criar esse modelo é que no Regel Studiengang os alunos se enfocam muito na teoria, você está ali só estudando teoria. E no modelo Studiengang, normalmente você tem muitas aulas práticas. Então, desde o primeiro dia, você já está fazendo coisas práticas. Por exemplo, eu lembro da minha faculdade, a gente fazia diferentes
seminários e aulas em pequenos grupos, onde você podia aprender, usar o que você tinha aprendido na teoria de forma prática. Então você aprendia desde o início já a, por exemplo, a tirar sangue, a fazer eletrocardiogramas, a, por exemplo, a analisar ressonâncias magnéticas, as fotos. Você já aprende isso na pré-clínica. Então, quando você entra na clínica, você já tem mais ou menos uma formação, você já sabe como fazer as coisas, porque você já aprendeu desde o início como fazer essas coisas. Nós também tínhamos muita prática em laboratório, para você entender, por exemplo, laboratórios de bioquímica ou até de fisiologia, para você entender, por exemplo, determinados estudos que a gente faz na clínica com o paciente, a gente já fazia nos alunos mesmos, e assim a gente já entendia como era o funcionamento e como é todo o processo para fazer isso. Então, quando você chega na clínica, você já tem esse conhecimento, você não precisa partir do zero. E esse é uma das coisas também que é diferente do modelo Studiengang do Regelstudiengang. Na clínica, o sistema continua o mesmo, você continua com muitas aulas práticas, normalmente com os pacientes. Nós temos também, em algumas universidades, por exemplo, na minha, o primeiro ano de clínica, a gente não começa, por exemplo, com matérias como neurologia ou medicina interna, esse tipo de coisa, senão você pode começar com um bloco, por exemplo, prático, onde você aprende, por exemplo, a fazer uma exploração clínica, a ver, por exemplo, os reflexos ou como você faz uma auscultação corretamente, todo esse tipo de coisa você pode aprender no primeiro ano da clínica também, e assim fica mais fácil na hora que você tiver que fazer seus estágios, por exemplo. Há uma exceção que é, por exemplo, a Charité. A Charité tem esse equivalente do pré-clínico depois de 6 semestres e não depois de 4, ou seja, são 3 anos de pré-clínica. Agora a pergunta, o que é igual nesses dois sistemas? O que continua igual é, você precisa fazer o Pflegepraktikum, não importa em qual sistema você está, você precisa fazer durante os 2 primeiros anos. Nesse ponto, quem já fez curso de enfermagem e já reconheceu na Alemanha não precisa de fazer, tem como reconhecer. E quem já está na Alemanha e já está pensando em estudar medicina, mas ainda não conseguiu achar uma universidade e não tem esse curso de enfermagem, pode já ir fazendo esse Pflegepraktikum. É só você entrar em contato com o hospital e já faz os seus 3 meses e assim depois você não tem essa encheção de saco. Outra coisa que é igual são os 4 meses de Formulatur, ou seja, os 4 meses de estágios da área clínica. Não importa em qual modelo você estuda, você precisa fazer esses 4 meses de estágio. E outro ponto seria o Praktisches Jahr, ou seja, o PJ, que é o último ano prático, onde você precisa passar um ano inteiro em várias áreas do hospital. Isso você precisa fazer também. Aí nesse ponto há uma diferença. Algumas universidades que têm o Regelstudiengang, você divide em 3 partes e em outras universidades divide em 4 partes. Eu vou fazer mais pra frente um vídeo onde eu explico sobre o PJ e vou falar também dessas diferenças entre 3 e 4 partes. A duração é a mesma, você faz um ano inteiro, a diferença é que em um você vai fazer só em 3 áreas, no outro você vai fazer em 4 áreas. Por último, vamos falar dos prós e dos contras de cada um, na minha opinião. Claro, pode ser que para mim o que seja bom para você não seja. Mas aí cada um decide quais são os prós e os contras. Vamos começar com o Regelstudiengang. Um pró é, muitas universidades usam esse sistema. Isso significa que se você começar a estudar medicina, por exemplo, em uma universidade que tem esse sistema, e depois de um ano você não gostar ou você precisar de trocar de cidade, você pode trocar para uma universidade que também tenha um Regelstudiengang, que são bastantes. Então é mais fácil essa troca de universidade. Se você estiver no modelo Studiengang, você só vai poder trocar de universidade quando você já tiver feito o físico. Depois do físico, normalmente você pode trocar, não tem problema. Até mesmo muitas pessoas que estudam medicina em outros países podem entrar na faculdade aqui depois do físico. Isso é um pouquinho mais fácil, mas se você faz então esse modelo Studiengang, você vai ter que esperar esses 2 primeiros anos. Na sua universidade você não vai poder trocar. O contra que eu vejo no Regelstudiengang é essa questão de muita teoria. Você
É um sistema mais antigo, você precisa passar em cada uma das matérias, você aprende muita coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, você aprende toda a anatomia, então, tipo, você tá vendo tudo, o corpo humano inteiro, a anatomia, depois que você vai ver toda a fisiologia, depois você vai ver toda a bioquímica. Não tem muito nexo, na minha opinião. Esse seria um pró do modelo de Studiengang, na minha opinião, porque você aprende as coisas com mais nexos. Como você vai fazendo por módulos e vai estudando por sistemas, é mais fácil entender uma coisa e outra, ao mesmo tempo que é mais fácil estudar, porque se você está vendo em anatomia um conceito, quando você vai estudar fisiologia, você vai ter que lembrar o que você estudou na anatomia, então fica mais fácil de lembrar as matérias, de entender todo o contexto. Então eu acho que esse é um pró, e é um pró bem grande, e é até um dos motivos pelos quais eu escolhi a faculdade onde eu estudo. Outro ponto positivo é a questão das aulas práticas. Você começa desde o início com aulas práticas, então essa habilidade que você precisa como médico, você já vai adquirindo desde o início. E isso é muito importante. Também tem a questão de você ter que aprovar a prova em um todo e não por matérias separadas. Então é mais fácil, se você for mal em uma, de conseguir ponto por outra. Um contra do modelo Studiengang é que, claro, você entra na faculdade e você vai precisar de passar os 2 anos seguintes nela. Vai ser difícil trocar, então escolha bem, você vai ter que ficar nessa universidade pelo menos até o físico. Um contra do modelo Studiengang também é a questão como você estuda por modelos, ou seja, por sistemas, você se acostuma a estudar assim. Quando você for se preparar para o físico, normalmente o físico você faz as matérias por separado. Então você vai fazer primeiro bioquímica, física, química, anatomia. Você faz as perguntas por separado. Você não faz por sistema, igual no modelo Studiengang, senão que o físico, a estrutura do físico ainda é muito similar ao Hegel-Studiengang. Você, por exemplo, é uma pessoa que precisa de estrutura para estudar igual vem na prova, talvez então esse modelo não seja muito bom para você, porque no físico, como eu disse, as perguntas vêm por blocos de matéria, tipo anatomia, psicologia, bioquímica, física, vem tudo por separado e não em sistema. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito, para não perder nenhum conteúdo. E me segue também lá no Instagram, onde eu mostro a rotina dos estudantes de medicina aqui na Alemanha. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos de pergunta e resposta. E se você está procurando a universidade na Alemanha, não perca os próximos vídeos, onde eu vou começar a analisar as universidades. Eu vou começar com a Universidade de Heidelberg e depois eu vou fazendo todas as outras que foram pedidas aqui no canal. E muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!